Para dar abertura no programa O Poder da Palavra, eu escolhi um texto hoje, no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, sobre a conversão de Saulo. Então diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os escolhidos de Deus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que era do caminho, assim o homem como mulher levaria preso para Jerusalém. Segundo eles na estrada, ele viu aquela luz que acendeu no céu e veio ao redor dele. A luz veio ao redor dele e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então é a parte que eu escolhi para mostrar, porque todos nós que lemos a Bíblia e falamos da Bíblia com as pessoas, nós às vezes apresentamos a vida de Paulo, que naquela ocasião chamava Saulo, porque era um grande perseguidor das igrejas. Então, escolhi conversando com ele para que eu visse como é a situação da pessoa quando ele está bem desenvolvendo aquilo que Deus determinou. Saulo, quando ele ia de caminho, o pensamento dele estava completamente revoltado contra Deus, e se estava contra Deus, estava também contra ele, que ele tinha poder só de sacerdote. Ele foi ao sacerdote pedir carta para que o sacerdote que mandava naquela ocasião desse uma carta para ele, para que ele fosse em Damasco, aonde eles descobriram que havia alguns cristãos que pregavam a palavra do Senhor, pregava o Evangelho de Deus. Então, ele que era, eu sempre digo que ele era uma pessoa que, para usar a força dele contra a lei, ele era grande, ele dominava a situação, ele prendia, ele arrastava pelas ruas, amarrava no arreio do cavalo e arrastava as pessoas pela rua, amarrada pelo braço ou pelo pé, e fazia tudo enquanto era maldade para destruir o povo de Deus. Ele não podia ouvir alguém falar o nome de Deus, porque todas as pessoas que usassem o nome de Deus para eles e para o judeu que dominava ele, todos eles que vinha contra, estava ao lado dele, pelejando para que ele consumisse menos com as pessoas, mas ele tinha uma animação tão grande, porque ele queria defender o judaísmo. Ele queria defender. Então, ele era muito forte. Quando ele foi para Damasco, que aconteceu aquele fato de Cristo do céu já estava esgotado de ver o que ele fazia na terra contra as pessoas que anunciavam o Evangelho. Então o que aconteceu foi que, quando estava já bem perto de Damasco,
ele viu aquele clarão que acendeu no céu e veio ao redor dele, a cavalo naquele animal. E ele caiu por terra. O claro da luz veio ao redor dele, então não tocou nele, mas ele caiu do animal na terra. Ali já era um aviso que Deus estava fazendo com ele, porque Deus age sem ninguém pôr a mão. Ele age. Então é mostrando o poder que ele tem, que ele não precisa nem usar as mãos para derrubar uma pessoa. Quando Jesus foi preso, que ele perguntou: a quem buscais? Quando eles falaram assim, nós buscamos Jesus que vai preso. Aí ele disse assim: eis-me aqui. Mas quando ele falou assim, eles caiu tudo por terra. Caiu tudo. Aí ele disse: se é Jesus que vocês vieram buscar, então deixai-o ir. Então ele saiu e foi. Eles levantaram porque ele mandou. Ele mandou. E aqui com Paulo aconteceu a mesma coisa. Jesus anunciava o evangelho. O Paulo prejudicava o evangelho. Jesus dava a salvação através do evangelho. Paulo tentava distrair aquele povo e colocar o coração dele no lado ao contrário do evangelho. Então, o que Paulo fazia era dele e do sacerdote. Mas o que Jesus fazia, ou faz até hoje, é de Deus e ele como filho. Então vocês notem toda a situação da palavra de Deus. Há umas coisas tão importantes para a gente entender, que é tudo separado. Deus não deixa misturar nada. Não deixa misturar nada. Ele pode até pôr a água, ou pôr a água, fazer a água virar vinho, mas não precisa pôr nada. Então, meu prezado ouvinte, o que Jesus estava fazendo aqui com Paulo, era mostrando a ele que todo o poder que exercia sobre ele, em torno dele, vinha da parte de Jesus. Aí quando ele caiu por terra, ele falou assim, ouve a voz do céu que diz assim: Saulo, Paulo, por que me persegue? Aí que ele falou: mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem és tu? Ele falou: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está lutando contra Deus. Você está lutando contra mim. Você está lutando contra o céu. Você está lutando contra a terra. Você está lutando contra tudo que se chama Deus. E acontece, Saulo, que você precisava cair e levantar, porque aqui você não vai saber o que você tem que fazer. Você vai ter que levantar e ir até a casa de um certo Simão, numa rua lá na cidade, e falar com ele, e ele vai te anunciar o que você tem que fazer agora como uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas aí, meu prezado ouvinte, aconteceu que Paulo estava lá, ele estava cego, não estava vendo nada, então ele estava orando, já estava orando. E Jesus foi à casa do Simeão, aonde
ele anunciava a palavra e falou com ele: você vai lá na casa, na rua direita, na casa de Simão, ali está o homem Saulo. Aí quando o Simeão acabou de ouvir a mensagem, ele disse: mas senhor, ele aqui, ele luta, ele leva arrastado, ele mata. Aí Jesus falou: vai, porque eu fiz dele um grande homem, fiz dele uma pessoa que vai anunciar o evangelho para todos os ricos, vai para todos os reis, vai para todas as pessoas grandes. Então, pode ir, que eu já preparei ele. Então, Simeão foi, ele estava mesmo orando. Aí ele chegou e falou: Paulo, o seu nome foi mudado lá onde Jesus encontrou com você. Então ele falou comigo aqui, que é para mim vir aqui e pôr a mão na sua cabeça para que você torne a ver. Aí aquela cegueira caiu dos olhos dele como escama e ele enxergou na frente dele outra pessoa. Ele enxergou agora uma pessoa que serve na distribuição do evangelho, aquilo que já estava com a bolsa cheia para ele também destruir. Então, meu prezado ouvinte, eu parei essa vida do apóstolo Paulo para mostrar a vocês, porque nós pregamos o evangelho com alguma dificuldade, mas acontece que essa dificuldade ela é superada, conforme de Saulo foi superada. E ela transforma o coração, porque ela vem de Deus. A palavra que nós pregamos é o poder da palavra de Deus. E assim Deus falou.